Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Na última exposição aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, irmãos, nós paramos no versículo 39 do capítulo 10 e agora nós daremos continuidade. Hoje, apenas esse versículo será exposto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Oremos, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus, nós agora ouviremos a Tua voz pela palavra pregada, Senhor. Nós, a Tua igreja, Senhor, somos como terra sedenta, que necessita ardentemente de água. Nós somos como corça, Senhor, que suspira, necessitando do alimento e da água, Senhor. Nós estamos diante do Senhor, desejosos de receber da Tua mão, do Teu Espírito Santo, Senhor, o alimento para a nossa alma. Fortalece-nos, Senhor, fortalece a nossa fé, porque nós somos fracos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos no capítulo 10, na nossa última exposição, que do versículo 26 ao versículo 31, o autor aos Hebreus faz alguns alertas aos apóstatas sobre, novamente, o perigo da apostasia e fala também acerca do consolo para os verdadeiros crentes, especificamente tratando das evidências de salvação. E então, no versículo 35 ao versículo 39 do capítulo 10, irmãos, nós vimos que o autor ele fechou o seu argumento falando sobre a perseverança, o galardão e a fé, mostrando que essas três coisas estão intimamente ligadas. Eu preciso perseverar para ter o galardão, mas eu só persevero e recebo o galardão se eu caminhar pela fé. E se eu tenho a fé, eu tenho certeza que eu vou perseverar. Ora, se ele fala tudo isso, irmãos, acerca da perseverança que ele vem alertando esses cristãos judeus para perseverarem, para continuarem na caminhada, se ele mostra que a fé tem essa íntima relação com a perseverança, a próxima coisa que o autor vai fazer é falar o que é essa fé que ele está se referindo. Qual é a natureza dela? Qual é a essência dessa fé? Então, irmãos, aqui no capítulo 11, o capítulo conhecido como a galeria da fé, né, dos heróis da fé, aqui no capítulo 11, o autor aos Hebreus ele vai, primeiro, definir a fé, e aqui ele faz isso em apenas um versículo, o versículo que nós lemos agora, e em todo o capítulo ele vai ilustrar essa fé que ele acabou de definir. Como que na igreja do Antigo Testamento, como que os crentes no Senhor Jesus, né, especificamente no Messias, no Antigo Testamento, eles são testemunho e evidenciam essa fé que eu estou me referindo. Como que eles, mesmo não tendo alcançado as promessas que agora vocês já alcançaram, perseveraram até o fim. Como? O argumento do autor vai ser a fé. Pela fé eles perseveraram, mesmo sem alcançar aquilo que haviam recebido por promessa, mas já tinham, por causa da fé, aquilo que lhe foi prometido. Por isso, irmãos, hoje nós veremos apenas a definição da fé que o autor dos Hebreus nos traz, e apenas em 2020 nós retomaremos a exposição do capítulo 11, exemplo por exemplo, a fim de que nós não percamos as minúcias do texto. Optei por hoje que seria o dia de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, fazer a exposição apenas pela manhã desse versículo, e em 2020 nós retomamos personagem por personagem ou bloco por bloco. Por isso, irmãos, quando nós olhamos o que o autor fala, né, ele começa, veja por favor, ora, né, esse ora ligando com o que ele falou anteriormente sobre a necessidade da fé. Ora, a fé é. A primeira coisa, irmãos, que nós temos aqui são três partes desse versículo. Primeiro, o fato dele estar conceituando a fé é. Depois, o que propriamente essa fé é? Essa fé é uma certeza e uma convicção. E depois, o objeto dessa fé é uma certeza de coisas que se esperam e depois uma convicção de fatos que se não veem. Então, são três partes que esse versículo está dividido. E a primeira que nos chama a atenção, irmãos, é o conceito. A fé é. Irmãos, sabe por que isso nos chama a atenção? Porque o esforço que nós temos percebido aqui do autor,
em definir a fé. Ora, se o autor está fazendo esse esforço, irmãos, nós não precisamos fazer muito esforço para encontrarmos isso sendo feito e refeito na Escritura Sagrada. É um esforço da palavra de Deus, isto é, um esforço do próprio Deus em mostrar o que é a fé, em definir, em caracterizar a essência da fé. A fé, irmãos, é algo importantíssimo para a nossa caminhada com o Senhor. Por isso, não nos deveria saltar aos olhos de maneira esquisita. O autor está definindo a fé. Ele define a fé porque ela é essencial para a nossa caminhada com o Senhor. Agora, irmãos, nós não devemos supor que porque o autor aos Hebreus está falando sobre a fé, que ele está sendo exaustivo no que a fé é. Não, ele não está sendo exaustivo na essência da fé. Ele está pegando um ponto da definição da essência da fé e aplicando essa questão da perseverança até o fim. Ele pega essa definição para encaixar com o seu propósito, a saber que a perseverança está intimamente relacionada com a fé. Se eu não creio nas promessas do Senhor, eu não vou perseverar. Percebe, irmãos? Se eu não creio nas promessas do Senhor, eu não vou perseverar. E essa, queridos, essa é a realidade que nós temos experimentado continuamente em nosso coração. É ou não é, irmão? Quando nós estamos desanimados e desejosos de desistir, de jogar a toalha, o que é que está por trás? Está por trás uma falta de fé nas promessas de Deus. Está por trás uma falta de fé no que nós vamos ver logo mais, no testemunho de Deus acerca das coisas. O nosso coração é conduzido a confiar em outros testemunhos, no testemunho até mesmo, em última análise, do nosso coração enganoso, a confiar no Senhor, a crer no Senhor. E qual é a consequência que vem? Qual a consequência que vem e tem vindo no seu coração, irmão? Desânimo. Desejo de não perseverar. Por isso que o autor está falando de fé como intimamente associada à perseverança. Nós não perseveramos pelo nosso braço forte, mas pela fé. Então, irmãos, a partir dessa postura do autor aos Hebreus e da própria Escritura, nós aprendemos duas coisas aqui. Primeiro, a fé não é um subjetivismo relativista no qual cada um define-a como quer. Irmãos, se a Escritura, se tivéssemos apenas um versículo, que não é o caso, mas apenas um versículo definindo o que é fé, deveria cair por terra toda e qualquer pretensão relativista no tocante à fé. Nós vivemos, irmãos, em dias de relativismo filosófico, e aqui você não precisa ser um filósofo, nem lidar com obras filosóficas para você entender o que está sendo falado. O relativismo é aquele pensamento de coração que se esforça para relativizar todo o conceito de verdade. Não é possível ter uma verdade absoluta, eles vão dizer. Não é possível nós definirmos uma coisa objetivamente. É sempre relativo a alguém. E qualquer esforço de definir e chegar à verdade de algo é sempre inútil, eles vão dizer. Porque tudo é relativo. Porque não é relativo à pessoa, é relativo ao indivíduo. Em última análise, a verdade não é a verdade. É a sua verdade. É o que você crê. E aí, irmãos, você pega essa mentalidade aqui, e como muitos na igreja são rápidos para abraçar o espírito da época e lentos para abraçar a doutrina sã, abraçam essa verdade do relativismo e aplicam a fé. Logo, cada um tem a sua própria fé. Logo, ninguém pode julgar a fé de ninguém. Cada um crê como quiser. Cada um sabe as experiências que tem. Isso, irmãos, é a aplicação do relativismo à fé. Só que quando nós lemos aqui o autor dos Hebreus, nós não temos espaço para o relativismo. O autor fala, a fé é. Ele não fala, a fé é o que você pensar que seja. A fé é conforme você definir seu coração. Não, eu vou lhe dizer o que a fé é. A fé é a convicção de coisas que se esperam e a certeza de coisas que não se veem. Isso é a fé, irmãos. O autor dos Hebreus, quando diz que a fé é, passa a descrever a essência da fé. E aqui, irmãos, aqueles que não têm essa fé descrita, não têm a fé verdadeira.
simples. É por isso, irmãos, que diante disso aqui nós podemos dizer sim, a Escritura julga a fé. É possível a fé ser julgada objetivamente. E não é um outro homem que julga a fé de outro, mas é a Escritura. Pela Escritura nós julgamos a nossa própria fé e a fé dos outros. Ela é a autoridade que define e baliza o que é essencialmente a fé. Quem não tem essa fé, irmãos, não tem a verdadeira fé. Não há espaço para subjetivismo e relativismo. Imagine você. A fé tão essencial e necessária para a perseverança ser colocada num espectro e no âmbito de você escolhe o que é que você crê. Você define o que é fé. E aí surge todo tipo de conceito bizarro. A fé é um salto no escuro. A fé é aquilo que nós sentimos. Não. É claro que a fé envolve uma confiança irrestrita no que Deus fala. É claro que a fé envolve também experimentação. Mas essas definições, elas procuram reduzir a essência da fé, algo que a Escritura não reduz. Porque a definição da Escritura é convicção e certeza de coisas que não se veem e de coisas que se esperam. Essas duas coisas, irmãos, a Escritura define fé. E se queremos ter a fé verdadeira, devemos ouvir a Escritura. Não é olhando para dentro de nós, procurando saber o que é fé. Não é olhando para a ciência da religião, uma ciência que estuda as religiões e, com base na religião comparada, querem concluir o que é fé. Não, é ouvindo a Escritura. O que é que o autor e consumador da fé diz que é fé? Diz que é fé. Em segundo, então, irmãos, nós podemos distinguir o falso conceito de fé dos verdadeiros. E aqui nós vamos destrinchar esse tópico num terceiro ponto mais à frente, depois de caminharmos um pouco mais. Então, veja, irmãos, primeiro, a fé nos mostra que a Escritura Sagrada define o que a fé é essencialmente. E não cabe a nós definirmos e dizermos qual é a essência dela, mas ouvirmos a palavra de Deus. Mas vem a segunda coisa, irmãos, que o autor fala. O autor diz que a fé é a certeza e a fé é a convicção. Certeza e convicção. A palavra, irmãos, a palavra aqui usada para desculpa. A palavra aqui usada para certeza, né? A certeza de coisas que se esperam, ela significa literalmente substância. Assim, substância, né? Por que o autor usa uma palavra que significa primariamente substância para certeza? Porque um dos significados dessa palavra, que envolve algo substancial, a essência de uma coisa, também está associada à base de uma coisa. Então, em algumas versões, inclusive, traduzem esse versículo como a fé é o firme fundamento, ou ainda, a fé é a substância das coisas que se esperam. Por que essas duas traduções, irmãos? Para mostrar que a fé é algo que envolve uma certeza, algo sólido, algo firme, algo substancial. E a segunda palavra que ele vai dizer, irmãos, é a fé, ela é convicção. E essa palavra aqui também, convicção, ela está associada à prova de alguma coisa, né? Quando nós estamos argumentando e a pessoa fala assim, prove o que você está falando. Essa é a palavra que é usada, né? A prova, a argumentação, a convicção. E ela é usada apenas aqui, irmãos. Em todo o Novo Testamento, a única vez que essa palavra aparece é aqui, associada à fé, como uma convicção. E aqui nós vamos perceber uma coisa que pode parecer estranho para alguns, né? A fé é convicção, ou a prova, ou a argumentação de coisas que não se veem. Como é que é isso? Como é que eu tenho convicção e tenho uma prova cabal de coisas que não se veem? Perceba, essa é a essência da fé. Eu dar a validade do que está sendo falado, mesmo que eu não esteja vendo. Eu tomo a fé como prova, como evidência do que o Senhor fala. Ou seja, irmãos, a fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que se veem. Nós meditaremos já, irmãos, o que são essas coisas que se esperam e as coisas que não se veem. Mas eu trago elas aqui adiantando para que nós entendamos o caráter dessa convicção e o caráter dessa certeza. E perceba aqui, irmãos, qual é a característica essencial desses dois objetos da fé, que o autor chama que vai chamar de certeza de tal coisa e convicção de tal coisa?
qual é a característica essencial dessas coisas que você coloca a sua fé, que você coloca a sua convicção e a sua certeza? A característica essencial, irmãos, dessas coisas, desses dois objetos, é não terem sido vistos ou constatados com os próprios olhos. Perceba que tanto as coisas que se esperam, como os fatos que não se veem, as coisas que se esperam estão no futuro, os fatos que não se veem estão no passado. Essas duas coisas, os meus olhos não veem. O meu juízo não pode, por experiência, experiência empírica, né, por empiricismo, julgar uma coisa. Então, a essência dessas duas coisas está: os olhos não verem, as mãos não apalparem concretamente. Essa é a essência, irmãos, do que o autor está falando. É a essência da fé conhecer, concordar e confiar em um testemunho sobre o que não se viu, nem se vê, ou ainda se verá em pouco tempo. Irmãos, essa é a essência da fé. Concordar, confiar e abraçar e conhecer um testemunho sobre uma coisa que não se viu, não se vê e ainda se verá. E ainda se verá. Quando algo não foi visto, irmãos, mas se concorda e confia ser verdadeiro, aí está a fé. E aqui eu quero colocar um parêntese. Uma fé, até agora nós estamos discutindo uma fé no sentido genérico. A distinção entre uma fé genérica e a fé bíblica está no objeto da fé. Nós vamos ver já isso. Mas onde estiver um conhecer, concordar e abraçar e confiar, aí está a essência da fé. Aqui, irmãos, então nós temos um princípio fundamental e essencial se nós queremos entender o ser humano, se você quer entender você mesmo, se você quer entender a sociedade. Todo homem, todo ser humano é essencialmente um ser crente. Todo homem, todo ser humano é essencialmente um ser crente. Nós estamos o tempo todo, irmãos, confiando em testemunhos de fatos que não vimos e esperamos coisas que nós ainda não vimos e abraçamos como verdadeiras. Nós somos criados assim, irmãos. É impossível escapar dessa estrutura. Por isso, queridos, do ateu ao cristão, nós cremos no relato dos nossos pais sobre o nosso nascimento. Quantas vezes você já sentou e ouviu o relato do seu nascimento dos seus pais? Minha mãe já me contou várias vezes. Eu creio que seja verdadeiro. Do ateu ao cristão, cremos num papel que comprova o nosso nascimento, um chamado certidão de nascimento, de que nós nascemos naquela hora, que nós nascemos naquele local, que nós nascemos com aquele peso. Nós cremos, irmãos, no testemunho de alguém que viajou para um lugar e disse: lá não é legal, ou lá é legal. Basta só você ver a nossa postura. Quando nós vamos escolher algum canto, nós vamos lá no Google para saber as avaliações que fizeram daquele local. Nós não fomos lá, mas nós cremos na avaliação e no testemunho daqueles que foram. Ou ainda, irmãos, né, nós cremos no aplicativo Citamob, dizendo qual hora o ônibus vai passar. E nós corremos para lá, porque nós cremos que o Citamob está falando a verdade. Eu não estou vendo o ônibus vindo, mas eu confio no testemunho do aplicativo. Ou ainda, o evolucionista que crê na história da carochinha do Big Bang, mesmo não estando lá para dizer se foi mesmo aquilo, mesmo o seu critério de juízo, de verificação da verdade dos fatos, não batendo com o que eles chamam de evidência. Cremos, irmãos, na bula do remédio, que diz que naquela cápsula há uma substância que realmente vai ajudar a nossa saúde. E por que não nós suspeitamos que alguém pode ter colocado veneno ali? Nós cremos, irmãos, né? O soldado crê que o seu colega de missão lhe dará cobertura quando ele se lança no fogo cruzado. Eu não vi a piscina sendo enchida, mas ao me lançar e mergulho nela, eu creio que ela foi enchida com H2O, com água, e não com ácido sulfúrico. Nós cremos, irmãos, que os homens obedecerão uma Constituição. Por isso é que nós mantemos e aprovamos uma estrutura política chamada democracia. Nós cremos que o nosso voto não vai ser adulterado quando nós clicarmos numa urna eletrônica, mesmo que nós não contemos os votos, mas nós concordamos e assentimos com aquela eleição. Meus irmãos, eu tentei trazer aqui diversos exemplos que do ateu ao cristão
têm a mesma essência. Nós confiamos e acreditamos naquele fato, mesmo que nós não tenhamos julgado derradeiramente aquilo que foi acontecido. Nós assentimos, nós confiamos e nós concordamos, irmãos. Sempre confiando no testemunho de outro no tocante a coisas que se esperam e fatos que não se veem. Confiar no testemunho de outro, irmãos, é ter fé no sentido genérico. Por isso, queridos, por isso aqui fica claro a tolice do homem que julga ser mais racional porque não é religioso. Irmãos, quando a gente entende esse conceito genérico de fé e que o ser humano é um ser criado para ser crente, nós percebemos o quão tolo é o homem que abre a boca para dizer assim: eu sou racional e superior a você, porque você é religioso, você confia no testemunho de um livro. Eu não, eu sou crítico, eu sou criterioso. Isso é tolice. Isso é tolice. Porque tanto o religioso, quanto o que se diz ateu, confia no testemunho de alguém. O crente confia no testemunho da palavra de Deus. O ateu, o cético ou qualquer outro, confia no testemunho da razão, das ciências e dos seus sentidos. Agora a pergunta é: qual testemunho disse que tais coisas são juízas da realidade? Quem abriu a boca e disse: a razão é a juíza suprema de todas as coisas? Com base no quê? Com base no quê? Aí você vai lá para trás na história da filosofia e você encontra um homem propondo um método pelo qual você vai julgar as coisas verdadeiras ou não. E todo mundo abraçou o discurso do método, todo mundo abraçou o testemunho dele acerca da verdade. E daqui a pouco alguém se levanta e critica esse testemunho e fala: não, é esse testemunho que é o verdadeiro. E aí outro grupo vai e abraça esse testemunho. E assim ficam os homens. Ora, mas eles são tão superiores aos crentes, não é? Na verdade, em essência, todo homem confia em um testemunho, irmãos. Ora, se o ser humano é um ser crente, ele vive à base de fé em testemunhos. Então a questão não é se ele tem ou não tem a fé no sentido genérico, porque todo mundo tem a fé nesse sentido genérico que nós estamos falando até aqui. Mas a questão é se a fé é colocada no testemunho certo ou não. Se a natureza dessa fé é certa ou não. É isso, irmãos, que diferencia a fé genérica e o conceito errado de fé da fé verdadeira e da fé bíblica. Da fé verdadeira e da fé bíblica. Talvez, irmão, o seu coração já tenha no passado ou esteja hoje se sentindo balançado pelo racionalismo, pelo ateísmo, pelo agnosticismo ou outras tolices do tipo, as quais com muita ingenuidade, para não dizer que muitas vezes com consciência e malícia, consideram-se superior à fé, consideram-se objetivamente imparcial, achando que sobriamente caminha apenas pela vista e pelo que é verificável, e é juiz de tudo e de todos. Mas sabe de uma coisa, irmão? Todas essas alternativas de visão de mundo são sustentadas por um testemunho. Se você se sente balançado, não se engane. Se você defende isso, não se engane. Não seja tolo achando que você é superior ao crente cristão. Você confia no testemunho tanto quanto o crente cristão. E crente, não seja tolo de ouvir o canto da serpente. O que aconteceu no Éden, irmãos? Exatamente a mesma coisa que nós temos falado aqui. Você tinha diante do homem e da mulher dois testemunhos. O testemunho de Deus acerca da realidade e o testemunho de Satanás acerca da realidade. Vê? Não tem alternativa. Satanás falando para Adão e para Eva: se vocês crerem no meu testemunho, vocês serão autônomos, críticos, livres, não estarão subordinados a um Deus, vocês serão o próprio Deus. O que foi que eles conquistaram? Nada. Na verdade, só desgraça, porque abraçaram um testemunho que não deveriam abraçar, e não o testemunho de Deus. Não seja ingênuo, irmãos, como eles. Só temos duas opções: ou nós confiamos no testemunho de Deus como Criador de todas as coisas, sobre Ele mesmo, sobre nós e sobre o mundo, ou nós cremos no testemunho dos homens,
que não sabem nem de onde vieram, não sabem nem o que vai acontecer na próxima hora, não sabem nem qual é o seu destino. Sabe, irmãos, quando a gente para pensar o quão tolo nós somos em questionarmos a nossa fé, porque um homem na escola, porque um homem na universidade, porque um colega de trabalho nos questiona sobre a razoabilidade, se é racional ou não a nossa fé, ele está julgando tudo isso com um testemunho. A questão é se nós vamos ser como eles, abraçando o nosso testemunho ou negligenciando o testemunho que nós temos, irmãos. A tolice das demais opções, queridos, é achar que o testemunho humano é superior ao divino. É tolo o homem, como eu acabei de falar, que não sabe nem a sua origem, nem quem ele é realmente, não sabe nem o que está no seu coração direito, e acha que pode julgar o testemunho de Deus. Acha que pode abrir a boca e desvendar os mistérios do universo. Irmãos, tudo isso aqui, toda essa fala, é para colocar o homem no seu devido lugar. Sim, nos lancemos a investigar, mas não é contrapondo com o testemunho de Deus, mas é subordinados ao testemunho de Deus e a partir dele, irmãos. Isso é tolice. E por que eu uso tanto essa palavra tolice, irmãos? Porque o Salmos 14, versículo 1 diz o tolo em seu coração, não a Deus. Não a Deus. A tolice na Escritura Sagrada envolve não apenas a questão da moralidade, mas da racionalidade, o uso correto da razão. Moralmente, corretamente usada, a razão. Ou seja, em outras palavras, é irracional, é tolo o homem que nega a existência de Deus, porque no final das contas, ele está querendo abraçar o seu próprio testemunho, desprezando o testemunho de Deus. É por causa dessa questão, irmãos, do testemunho, que o apóstolo João repete 20 vezes a importância do testemunho no seu evangelho. É por causa disso que nosso Senhor diz, por favor, vamos para o evangelho de João. Veja como que essa questão do testemunho e confiar no testemunho é essencial à fé. Veja o que o nosso Senhor fala. João capítulo 3, por favor. Nós vamos ver alguns versículos aqui no evangelho de João. João capítulo 3, versículo 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Quem está falando isso aqui, irmãos, é Jesus a Nicodemos. Eu testifico do que eu vi. Eu testifico do que eu sei, porque eu sei de onde eu vim. Eu vim do ser do Pai. Eu sou Deus Filho encarnado. Mas sabe o que vocês homens fazem? Vocês não aceitam o meu testemunho. Temos só duas opções, irmãos. Ou nós aceitamos o testemunho de Deus, ou nós não aceitamos o testemunho de Deus. E novamente, irmãos, capítulo 5, algumas páginas, por favor. Capítulo 5, versículo 31 a 37. Novamente a discussão do testemunho e da fé no testemunho posta pelo Senhor. Ele diz, versículo 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João, e aqui é João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele continua. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realize, essas obras que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Vocês perceberam quantas vezes Cristo falou de testemunho? E que o testemunho que é dado acerca dele pelo próprio Pai é um testemunho que deve ser confiado pelos homens. E ainda, irmãos, por último, João capítulo 8, versículo 13 a 18. Então, lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo.
E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. E novamente, irmãos, a questão está posta. Ou você confia no testemunho de Deus, ou você confia no testemunho dos homens. Por isso, irmãos, que no tocante à fé verdadeira, vamos ver agora como que essa convicção e certeza se aplicam ao objeto certo. O que o testemunho de Deus diz ser no tocante às coisas que se esperam e os fatos que não se veem. O que é então, irmãos, esse objeto? E vem o terceiro ponto do versículo. O autor, irmãos, ao afirmar que a fé é uma certeza, diz que é uma certeza de coisas que se esperam, e ao afirmar que a convicção é uma convicção de fatos que não se veem. E aqui, irmãos, o autor faz uma construção gramatical no grego fantástica, que nos ensina duas coisas acerca da natureza da fé cristã, que é diferente das demais, da fé professada por outras religiões, né? A primeira é a natureza continuada da fé. Isso aqui é fundamental, irmãos, porque a maneira como o autor escreve e fala sobre a fé diz respeito àquilo que se espera. Ele coloca num tempo verbal e no modo verbal do grego, que é para indicar que você está esperando continuamente aquilo. E enquanto você espera continuamente aquilo, você está colocando a sua fé naquilo que você espera. Ou seja, a fé está intimamente associada à esperança. Esperança do quê? O autor aos Hebreus falou várias vezes sobre esperança. Esperança daquilo que foi prometido por Deus. É um ato contínuo, irmãos. Continuamente nós estamos colocando a nossa fé, né? Ou então, das coisas esperadas, ele diz, né? Ou então, quando ele fala daquilo que não se vê. Novamente, né? Ele vai usar a ideia daquilo que não se está vendo. A ideia de continuidade. Eu tanto estou esperando uma coisa que ainda não veio, quanto eu não estou vendo continuamente aquilo que eu quero que chegue. Então, as duas coisas remontam a um aspecto de continuidade. Enquanto essas coisas são feitas, eu tenho que colocar minha fé. Eu tenho que exercitar minha fé. Eu tenho que o tempo todo estar com a fé ativa. Irmãos, aqui nós já aprendemos o princípio. O quão perigoso é para a fé cristã nós acharmos que a fé é algo estanque. O quão perigoso, irmãos, é nós acharmos que basta eu confiar no sentido de pontual, e eu me desligo da minha fé e não me preocupo mais com ela. Não, irmãos. O presbítero Leonardo colocou essa semana um recorte de um autor de um livro que ele estava lendo, que ilustra bem o que nós temos feito durante todo esse ano, e enquanto Deus nos conservar a vida, nós faremos até o fim. Irmãos, a fé, ela tem que ser feita, tem que ser um exercício contínuo. É claro, irmãos, que existe a fé salvadora, e essa é pontual, essa é suficiente para a salvação, mas ela é chamada a ser desenvolvida, a ser crescida, a ser amadurecida, a nós sairmos da estatura de meninos na fé para homens na fé. E é por isso o tempo todo nós alertamos a igreja, irmãos, Deus nos deu meios ordinários para nos alimentar a fé. Não brinque achando que você já chegou lá. É semana após semana, dia após dia, alimentando, fortalecendo, buscando ao Senhor continuamente. Quando eu parar, aí vai estar um grande perigo, um grande problema. Porque a fé, ela possui uma natureza contínua, irmãos. Ela é colocada naquilo que está vindo, naquilo que não está sendo visto, continuamente exercida no testemunho de Deus. A vida eterna, por exemplo, é algo que se espera, que não chegou ainda, em termos absolutos. Por isso, irmãos, é dito que a fé cristã não é irracional, embora ela esteja além da razão, no sentido de que não é a razão que julga, ela não está fundamentada na razão, mas fundamentada na revelação, no testemunho de Deus. Mas a fé cristã ela não é irracional. A fé cristã ela não é contrária à razão. A fé cristã ela é contrária à visão, porque nós cremos sem termos visto, mas nós precisamos
confiar no testemunho razoável de Deus acerca da realidade, irmãos. Mas também, queridos, ou ainda melhor, abram, por favor, João capítulo 20, ainda, versículo 29. É por isso que nosso Senhor disse, irmãos, confrontando Tomé, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, vocês lembram o que aconteceu com Tomé? O testemunho da palavra de Deus dizia que o Cristo deveria ressuscitar. Os discípulos, os seus irmãos, testemunharam que Cristo havia ressuscitado. Tomé preferiu confiar nos seus sentidos. Preferiu confiar naquilo que ele experimentava, naquilo que ele poderia provar empiricamente. Se eu não colocar o meu dedo na sua ferida, eu não creio. Ora, irmãos, esse é o mesmo pensamento secular que muitos têm abraçado hoje. O Senhor faz o que para Tomé? Muito bem, Tomé, é isso mesmo. Você tem que ser crítico. Você tem que ter uma avaliação crítica da minha palavra. É isso que Jesus fala para Tomé? E por que tem crente falando isso hoje acerca da palavra de Deus, irmãos? Por que tem igreja hoje que bomba quando nós podemos criticar a palavra de Deus e não ouvir a palavra de Deus? É inadmissível hoje, em pleno século XXI, eles dizem, uma igreja que se fundamenta apenas pela pregação pública da palavra de Deus, a palavra de Deus sendo explicada. Não! O ideal hoje para o século XXI é nós termos uma roda que debata a palavra de Deus, que vá para lá, vá para cá, que puxe, cada um dê a sua opinião. É nisso que está fundamentada a nossa fé? Não. O Senhor repreende Tomé por esse pensamento e diz, bem-aventurado é o que crê sem ver, porque essa é a essência da fé. Ou ainda, o pensamento de muitos, se os homens vissem milagres hoje acontecendo, eles creriam em Deus. Como eu já ouvi várias vezes ateus falando assim, se Jesus existisse, que ele apareça aqui na minha frente. Se ele aparecer na minha frente, então eu crerei que ele é verdadeiro. Novamente, é tolice. Porque essa não é a natureza da fé. Eu já falei para os irmãos, as 3 grandes gerações da Escritura Sagrada que testemunharam milagres foram exatamente as 3 grandes gerações incrédulas do que Deus havia feito. O povo do Egito, tão incrédulo ao ponto do autor dos Hebreus usar eles como exemplo de incredulidade. Mas o que é que eles viram, irmãos? Eles viram 10 pragas destruindo o Egito. Eles viram o mar vermelho se abrindo. Eles viram água saindo da rocha. Eles viram codornizas caindo diante deles para eles comerem. Eles viam diariamente o maná descendo dos céus. O que a Escritura fala sobre essa geração? Incrédula. A mesma coisa com o reino do norte, com Elias e Eliseu. A mesma coisa com o próprio Deus encarnado entre os homens, operando milagres. O que essa geração fez? Matou o autor da vida. Irmãos, pensarmos que se nós crermos, virmos milagres, ou se os homens virem milagres, se eles verem os testemunhos dos homens sobre o que Deus, que isso que vai levar os homens a conversões, nós não estamos com o conceito correto de fé. Porque o conceito correto de fé é, eu creio no testemunho de Deus acerca das coisas, mesmo que eu não tenha visto, mas é Deus que está falando, eu creio. Deus disse que criou o mundo pela palavra do seu poder, eu creio. Deus disse que conduz a história soberanamente, cada ação dos homens, de forma que nada sai do seu controle e que Ele não é responsável moral pelo pecado dos homens, eu creio. Deus disse que encarnou entre nós e operou a obra de redenção, fez poderosos milagres, andou sobre as águas, ressuscitou no terceiro dia, eu creio. Porque é o testemunho de Deus acerca da realidade, irmãos. E aqui vem o segundo ponto, que é o que eu acabei de ilustrar. É da natureza da fé ela ser factual. Irmãos, a fé cristã, queridos, e aqui esse ponto é factual porque quando ele fala assim, é a certeza de fatos que não se veem. Fatos que não se veem, né? E como a gente fala no vulgar, né? E aqui o historiador pira, o pastor de vocês como historiador, porque a fé cristã é uma fé histórica. A fé cristã, irmãos, o cristianismo não é uma religião de ideias. O cristianismo não é uma religião de abstrações. O cristianismo não é uma religião de contos e mitos.
O cristianismo é uma religião de fatos. Fatos que ocorreram no tempo e no espaço, interpretados pelo próprio Deus como autor da história. Essa é a essência do cristianismo, irmãos. Por isso, irmãos, quando no meio da igreja homens se levantaram no passado questionando os fatos da Bíblia, duvidando do seu relato, da encarnação e da concepção de Cristo, dos milagres, da ressurreição e o retorno de Cristo, eles apostataram da fé. É da natureza da fé, irmãos, verdadeira, acreditar nos fatos e as interpretações dadas por Deus. Desprezar isso é colocar-se fora da fé. E o que eu acabei de escrever aqui, irmãos, é o que nós chamamos de liberalismo teológico, que devastou as igrejas na Europa, que assolou muitas igrejas nos Estados Unidos, inclusive a nossa mãe, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que nos plantou aqui no Brasil como uma agência missionária, que enviou missionários para cá. Ela apostatou da fé, porque abraçou isso aqui, o liberalismo, colocou a razão sobre a revelação, julgando-a. Não é possível que um homem tenha andado sobre as águas. Não é possível que um homem tenha aberto os olhos de outro homem. É lógico que isso aqui é um Cristo mitológico. O Cristo histórico existiu, mas não é esse que os evangelhos relatam. E aí desconstroem todo o relato de Deus. Só que a Escritura diz que a essência da fé é o quê? Factual. Ou eu concordo com o fato revelado na Escritura Sagrada, ou eu não tenho a fé bíblica. Qualquer pessoa que se levanta, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu sou até presbiteriano, mas eu não acho que é desse jeito que a Bíblia falou. Ele já se colocou fora da fé, já apostatou dela. Porque, irmãos, que a fé é intimamente ligada à perseverança. E aqui é o argumento do autor, eu quero retornar para ele. No sentido de, até que eu tentei descrever a natureza da fé, agora vamos aplicar isso ao argumento dele. Porque, irmãos, como perseverar se não crer no que Deus está falando? Como fechar os olhos, irmãos, nos últimos segundos da vida, quando a alma começa a se esvair do corpo, quando não se sabe o que está do outro lado, se você nunca viu? Não tem como, irmãos, nós perseverarmos se não for pela fé. E aqui eu cito um trecho de Calvino. Perceba isso que ele fala. Somos informados de que somos justos. Todavia, o pecado ainda habita em nós. Ouvimos que somos bem-aventurados, mas entremente somos subjugados por inaudita miséria. É-nos prometida abundância de tudo que é bom, mas na maior parte da nossa vida enfrentamos fome e sede. Deus proclama que nos virá buscar imediatamente, mas parece ser surdo ao nosso clamor. O que seria de nós se nós não fôssemos sustentados por nossa esperança? E quanto de nossos pensamentos não emergem acima da escuridão e pairam acima do mundo, sustentados pelo testemunho da palavra de Deus e do seu Espírito? Portanto, a fé é com justa razão chamada de substância das coisas que são ainda objetos de esperança e a evidência das coisas ainda ocultas. Ou nós colocamos, irmãos, a fé no que Deus diz na sua palavra, ou nós vamos nos perder no labirinto da vida. Ou eu creio que Deus fala que eu já sou justificado pela fé com a justiça de Cristo, e creio no testemunho de que eu ainda tenho um pecado habitando em mim, e creio que eu tenho que buscar Cristo por causa disso, ou nós sucumbiremos por causa da realidade da vida, irmãos. Agora, queridos, algumas questões pastorais aqui importantes, antes de nós concluirmos. É possível uma crise de consciência, né? As situações de dúvida na fé, quando a fé são abaladas. Porque algum irmão pode perguntar assim, pastor, eu tenho dúvidas. Isso quer dizer que eu não sou crente? Alguém pode perguntar, eu tenho dúvidas. Isso quer dizer que eu não sou crente? E aqui, irmãos, eu quero ser muito cuidadoso na resposta. Porque não é possível ter uma fé verdadeira e duvidar condenatoriamente do testemunho de Deus. Você pode carecer de maiores explicações e razões para algo falado por Deus. E nesse sentido, isso é chamado de dúvida. A dúvida pela falta do conhecimento, mais conhecimento para fundamentar a sua fé. Isso é um tipo de dúvida, não rebelde, mas de um filho que ainda quer e precisa ser ensinado. Mas a dúvida que não abraça o testemunho de Deus não pode ser considerada como fé.
Tendo dito isso, irmãos, eu devo dizer para o consolo dos crentes verdadeiros que, não negando o que eu acabei de falar, é possível nós vacilarmos na fé. Ela é fraca e vacilante, mas é fé. Devemos nos conformar, ou melhor, não devemos nos conformar a essa fé fraca e buscar no Senhor uma fé forte, mas ainda assim é fé. Abra, por favor, Mateus capítulo 17, versículo 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E ainda, irmãos, não precisa abrir, mas nosso Senhor, na narrativa de Marcos 9, versículo 24, é dito: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O que está sendo posto aqui, irmãos? Aquele homem tinha fé, mas a sua fé era fraca. Mas ele não resolve o problema da fraqueza da sua fé confrontando o testemunho de Deus, mas clamando: Senhor, ajuda-me na minha fraqueza, irmãos. Por isso, a dúvida pecaminosa é aquela que se lança no estado de juíza do testemunho de Deus, fechando-se em seu inconsistente mundo. Mas a dúvida por causa da nossa fraqueza, irmãos, não implica em falta de fé. Às vezes, e muitas vezes, queridos, a nossa fé ela pode ser atacada por Satanás em diversos pontos. Ela pode tropeçar, mas é da natureza da fé no final triunfar. Distingo também, irmãos, desses dois tipos de dúvidas que acabei de mencionar, a dúvida pecaminosa e a dúvida ignorante ou fraca, da dúvida sobre a aplicação do testemunho à nossa própria vida. Porque um crente pode pensar assim: eu creio e confio que Cristo é o Salvador de pecadores, que Ele é suficiente para tal obra, que a fé nele é suficiente e poderosa para salvar, mas eu não sei se essa salvação é minha, se eu tenho a fé verdadeira. Essa dúvida também, irmãos, não é contrária à natureza da fé. Não é contrária à natureza da fé. Aos dois tipos de dúvida não pecaminosa, irmãos, a por falta de conhecimento ou da aplicação da salvação para si, há apenas dois caminhos. O primeiro, estudar mais a Escritura, com espírito de oração e submissão, vir às ocasiões de ensino público, procurar os pastores e presbíteros e ler bons livros e considerar os nossos padrões de fé. A segunda é lutar, caminhar, fazer autoexames e contar com a orientação pastoral. Para esse tipo de dúvida, irmãos, não pecaminosa, esses são os caminhos da palavra de Deus. Mas a dúvida pecaminosa, que questiona o testemunho de Deus, colocando-se como juíza sobre a palavra, essa é contrária à fé e há apenas um caminho para ela. Ou ela se arrepende e confia no testemunho de Deus, ou ela vai cair no mesmo local que todos os descrentes cairão, na condenação eterna de todos aqueles que não creram no testemunho de Deus. Então, irmão, se você encontra pessoas dentro da igreja falando coisas terríveis e fazendo interpretação toscas por causa dessa mentalidade para sustentar suas críticas, pessoas dentro das igrejas negando a inerrância da Escritura Sagrada, a encarnação e etc., isso não é a verdadeira fé. Isso não é uma dúvida não pecaminosa, é uma dúvida pecaminosa. Esse tipo de dúvida, irmãos, eu reafirmo, deve ser arrependida, confessada e buscada no Senhor. Mas se você, crente, tem vacilado na sua fé, se você tem questionado se realmente a salvação que você crê que é suficiente em Cristo pertence a você, ou se você tem dúvidas sobre a palavra de Deus, não relute em procurar os meios que Deus lhe deu para você fortalecer a sua fé. Eu já compartilhei com os irmãos que uma das maiores crises da minha fé, na minha adolescência, novo convertido, foi porque eu tinha pouca informação acerca da palavra de Deus. E quando homens ímpios se levantavam para me questionar, eu não sabia explicar, eu tremia, eu chorava, porque eu não tinha bases para essa fé. Qual é o caminho que Deus me deu, irmãos? Estudar a palavra, recorrer aos ministros do evangelho que estavam me pastoreando, para que com isso eu tivesse firme a fé. Por isso, crente, creia no testemunho de Deus. Apenas assim, irmãos, nós podemos perseverar. Pastor, mas eu não sinto, mas eu não consigo ver. Irmão, creia no testemunho de Deus. Coloque nele a sua confiança. E essas bênçãos virão em seguida.
Confie no testemunho daquele que criou e conduz tudo e sabe tudo. Devemos, irmãos, orar para que Deus nos dê fé, para que faça crescer a fé que Ele já nos deu, para fortalecê-la e para protegê-la de Satanás, do mundo e da carne. Que essa seja a sua oração constante, irmãos. Que essa seja a nossa oração antes dos cultos começarem. Senhor, alimenta a nossa fé. Senhor, fortalece a minha fé na Tua palavra, para que eu possa perseverar até o fim junto com os meus irmãos. E você, descrente, que não crê no Senhor e no testemunho de Deus, creia no testemunho de Deus. Você tem colocado a sua fé em outro testemunho, no seu, no dos homens, no de Satanás, não importa, não é o testemunho de Deus. Creia no testemunho de Deus, confie nele. O testemunho de que Deus não existe, ou o testemunho de que se você for batizado na igreja romana você será salvo, ou o testemunho de que você é uma pessoa boa e que Deus não desprezará no dia do juízo, são todos mentirosos. O único testemunho verdadeiro você encontra em Cristo, dizendo o que Deus é e o que Ele faz. Ora, irmãos, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Oremos.